pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso encontro, né, semanal das nossas aulas de ciências. E espero que vocês estejam aí aproveitando, né, cada aula, seja ela presencial, seja ela online, né, estudo dirigido, enfim, que vocês estejam participando ativamente, estão conseguindo alcançar os nossos objetivos, né? Que é acrescentar aí conhecimento, agregar conhecimento a cada um de vocês. E é, agora nós temos assunto novo, né? Desta semana já é assunto novo. Nós vamos falar sobre ondas. Né? O que seria onda? Né? As características das ondas. Ondas sonoras, radiações eletromagnéticas, enfim. Vamos seguir o nosso trabalho, né? Então, nós vamos começar pelas características da onda. Nós vamos abrir o nosso livro aí na página 170 e vamos seguir até a página 177. Na abertura do capítulo, nós já falamos em radiações e suas aplicações. Então, vocês vão observar essa imagem, né? A médica aí examinando a radiografia. Você já fez uma radiografia de alguma parte do seu corpo? É um exame muito comum, né? E principalmente para os ossos, para a parte de ossos, quando a gente fratura, né? Quando a gente cai, enfim. É um exame comum para todo o nosso corpo. Você já observou uma imagem semelhante da figura? Usando um equipamento de raio-x, conseguimos produzir imagens que revelam, por exemplo, os ossos sob a pele. Mas, diferentemente do que ocorre com a luz visível, não podemos ver os raios-x, nem as ondas de rádio e de televisão, os raios infravermelhos, a radiação ultravioleta, as microondas e os raios gamas. Então, nenhum desses raios a gente consegue enxergar, né? Todos esses exemplos, assim como a luz visível, são radiações eletromagnéticas ou ondas eletromagnéticas. As aplicações tecnológicas de diferentes tipos de radiação vêm revolucionando a forma como nos comunicamos e difundimos informações. O telefone celular e as transmissões de rádio e de televisão são alguns exemplos dessas aplicações. Além das comunicações, as diversas áreas de saúde também se desenvolveram muito com a aplicação de radiações e das ondas sonoras. Como veremos neste capítulo, essas tecnologias possibilitaram diagnosticar e tratar diversas doenças. Aí vamos a essas questões, né? A questão é: como o som de um instrumento musical chega até nós? Você usa o forno de micro-ondas para aquecer alimentos? Usa telefone celular ou controle remoto de TV? Já assistiu a uma transmissão de TV via satélite? Você já fez exames médicos que usaram raio-x ou ultrassom? O que há em comum na tecnologia usada por esses aparelhos? Em que outras tecnologias e contextos as radiações são aplicadas? Vamos lá. Características de uma onda. Gente, em algumas academias de ginástica, as pessoas fazem um tipo de exercício que se usa uma corda grossa e pesada para fortalecer os braços. Você já viu alguém usando? Ou você já usa, você faz? A corda é presa a um ponto fixo e sacudida para cima e para baixo a um ritmo constante. Então, observe aí na figura uma situação semelhante, com uma corda mais fina. O que acontece com a corda nessa situação? Observe aí, a corda está presa, não é? Esquema de uma onda propagando-se por uma corda presa a um ponto fixo. Aqui é o ponto fixo, não é? E aqui é a pessoa que está balançando a corda. Observe o movimento feito pela corda. Quando a pessoa começa a sacudir uma corda presa a um objeto fixo para cima e para baixo periodicamente, procurando manter um ritmo constante, forma-se uma sequência ritmada de pulsos que se propagam pela corda, isto é, forma-se uma onda. Então, esse sobe e desce da corda é chamado de onda, que se propaga pela corda. Dizemos que uma onda é uma perturbação que se propaga no espaço. Olha aí. Observe que, embora cada trecho da corda suba e desça, ou seja, oscile verticalmente, né? A corda não se desloca horizontalmente. Quer dizer, uma das pontas dela
permanece presa à mão da pessoa e a outra ponta continua fixa à maçaneta. O que faz cada trecho da corda oscilar é a energia que está sendo transmitida ao longo da corda. Portanto, uma propriedade da onda é que ela transporta energia sem transportar a matéria. A onda que se propaga na corda, assim como as ondas da superfície de um lago, quando gotas de chuva caem na água, são ondas mecânicas. Olha aqui, elas se propagam através de um meio material. Aqui no caso da corda e aqui no caso da água. Esse meio pode ser sólido, como a corda, não é? Líquido, como a água de um lago, ou gasoso, como o ar. Adiante, conheceremos também as ondas eletromagnéticas, que não precisam de um meio material para se propagar e são utilizadas, entre outras aplicações, na transmissão e recepção de imagens e sons nos meios de comunicação. Essa outra figura aí mostra uma corda pela qual passa uma onda em determinado instante. Observe que nesse instante há regiões mais altas, que são chamadas de cristas, olha aí, e regiões mais baixas, que são chamadas de vales. Olha aí. A distância entre uma crista e um vale em relação a uma posição de equilíbrio é chamada de amplitude. Olha, gente, o ponto de equilíbrio aqui no meio. Aí, do ponto de equilíbrio até uma crista, né, ou vale, é chamado de amplitude. Ela corresponde ao deslocamento máximo de um ponto em relação à sua posição de equilíbrio. A distância percorrida por uma onda até que ela comece a se repetir, até que ela complete uma oscilação, pode ser obtida a partir da distância entre duas cristas ou dois vales. Então, o comprimento de uma crista a outra, ou o comprimento de um vale a outro. Essa distância é chamada de comprimento da onda e é representada pela letra grega lambda, minúscula. Olha aí. Então, nós temos aí a caracterização da onda. Observe aí os nomes de cada um, né, dos pontos aí, crista, vale, aqui o ponto de equilíbrio, a amplitude, certo? O comprimento. Olha aí. O tempo gasto para realizar uma oscilação completa, ou seja, para um ponto da corda subir até uma crista e descer até um vale, e então voltar à sua posição inicial de equilíbrio, é chamado período, e é representado pela letra T. A frequência, que é a letra F, de uma onda é o número de oscilações completas em cada ponto, realizada por unidade de tempo. A unidade de frequência do Sistema Internacional de Unidades é o Hertz, que significa ciclos por segundo. É comum usar os múltiplos de Hertz, né? 1 kHz, que vale 1000 Hz, 1 MHz, que vale 1 milhão de Hz, e 1 GHz, que vale 1 bilhão de Hz. Veja que há uma relação simples entre o período e a frequência. Vamos supor que uma pessoa que está segurando a corda sacuda o braço de modo a produzir 4 pulsos ou oscilações completas por segundo. Então, a frequência da onda é, então, 4 Hz. Mas se 4 pulsos foram produzidos por segundo, então o período de um pulso é de 1/4 de segundo, ou 0,25 segundo. Portanto, o período, né, que é representado pela letra T, é o inverso da frequência. A frequência é o inverso do período. Então, olha aqui, F é igual a 1 sobre T, ou T 1 sobre F, certo? Cada tipo de onda tem uma velocidade de propagação diferente. As ondas sonoras, por exemplo, que nos permitem ouvir, se propagam no ar, né, a 15 graus Celsius, com velocidade de cerca de 340 metros por segundo. Já a luz visível, que nos permite ver os objetos, e as outras radiações eletromagnéticas que vamos estudar nesse capítulo, tem velocidade bem maior, que é cerca de 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Com a velocidade, né, que é representada pela letra V, é a relação entre o espaço percorrido e o tempo gasto em percorrê-lo, e como uma onda gasta um tempo igual ao seu período, que é o T, para percorrer uma distância igual ao seu comprimento de onda.
podemos estabelecer a seguinte relação, não é? Olha aí, o V, que é a velocidade, é lambda sobre T, ou V igual a lambda vezes F. Agora vamos falar de tipos de ondas aí. Ondas transversais e longitudinais. Estamos falando ainda de ondas mecânicas, né? Que é aquela que utiliza um meio para propagar energia. A mola da figura aqui abaixo, olha aí, é um tipo bem maleável e pode ser colocada para produzir ondas de duas maneiras. Ela pode ser sacudida verticalmente, como foi feito com a corda, ou sua extremidade solta pode ser puxada e comprimida várias vezes. No primeiro caso, cada ponto da corda oscila numa direção que é perpendicular à direção de propagação dos pulsos. Esse tipo de onda é, por isso, chamado de onda transversal. As ondas que você viu anteriormente na corda são desse tipo. Nesse segundo caso, né, cada ponto de mola também oscila, só que para frente e para trás, na mesma direção. Observe os dois exemplos, certo? Aqui é a onda transversal e aqui é a onda longitudinal. Formam-se regiões em que a mola está mais comprida e regiões em que a mola está mais distendida. Cada parte da mola oscila na mesma direção de propagação dos pulsos. Esse tipo de onda é chamado onda longitudinal. As ondas sonoras, como veremos a seguir, são desse tipo. Olha aí. Vamos falar das ondas sonoras? As ondas sonoras, podemos perceber o som devido à propagação de um tipo de onda, que é a onda sonora. Elas são ondas longitudinais, originadas a partir de vibrações de corpos materiais, lâminas, membranas, cordas. Olha aí. Essas ondas se propagam pela vibração das partículas, né, átomos ou moléculas, do ar, de outro meio material. No vácuo, portanto, essas ondas não podem se propagar, uma vez que é preciso existir um número suficiente de partículas para haver uma onda. Então, no vácuo é um lugar que não tem nada, né? Inclusive o ar, né? Não tem nada. É completamente vazio. Você pode fazer a seguinte experiência. Apoie a extremidade de uma régua de metal ou plástico duro na borda de uma mesa, colocando um livro sobre ela e a segurando firmemente, como mostra na figura aí abaixo. Com cuidado, force a régua para baixo e em seguida solte-a. A régua vai vibrar várias vezes e um som poderá ser ouvido. Quem foi que nunca fez isso, não é? Experimente diminuir e aumentar o comprimento da parte da régua apoiada sobre a mesa. Os sons podem ficar mais ou menos intensos. Quanto maior a amplitude da oscilação, maior a intensidade do som. O som pode ainda tornar-se mais agudo ou mais grave, né? Quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Quanto menor, mais grave é o som. Quando dedilhamos uma corda de violão ou um elástico bem esticado, ou ainda fazemos vibrar uma membrana de um instrumento de percussão, a vibração da corda do elástico ou da membrana faz oscilar as partículas do ar que estão próximas. Essas partículas interagem com as vizinhas, fazendo-as oscilar também. Surgem, assim, regiões em que o ar está mais comprimido, isto é, em que as partículas de ar ficam mais próximas umas das outras, e regiões em que as partículas do ar ficam mais afastadas umas das outras. São as regiões de compressão, que é onde a pressão do ar é maior, e rarefação, onde a pressão é menor, respectivamente. A sequência de compressões e rarefações propagando-se pelo ar forma uma onda longitudinal. Veja aí a figura. A vibração da membrana, olha aqui. A vibração da membrana do pandeiro produz ondas sonoras que se propagam pela vibração das partículas do ar. Então, olha aqui, as ondas se propagam pelas partículas do ar. Então, é preciso ter ar. E chegam, né, até a orelha. A distância que separa duas compressões, né, ou duas rarefações corresponde ao comprimento da onda. As vibrações se propagam em todas as direções, isto é, elas tendem a ocupar todo o espaço por onde se propagam. As ondas sonoras emitidas quando uma corrente elétrica faz vibrar a membrana, diafragma, de um alto-falante. No caso da imagem, né, gente?
A velocidade de som depende do meio em que a onda se desloca. Quanto mais elástico e mais denso for o meio, maior a velocidade do som. Por isso, a velocidade geralmente maior nos sólidos do que nos líquidos e maior nestes que nos gases, né, incluindo o ar. No ferro, por exemplo, o som se propaga a 5.130 metros por segundo. Na água, 1.450 metros por segundo. No ar, cerca de 340 metros por segundo. Esses valores são aproximados e variam com a temperatura do meio pelo qual o som se propaga. O eco. Quando uma onda sonora atinge uma superfície, uma parte da onda é absorvida e outra é refletida. Imagine que você dê um grito e as ondas sonoras se choquem contra um obstáculo que reflita bem, como mostra na figura, fazendo com que as ondas voltem para você. Nesse caso, pode acontecer um fenômeno interessante, que é conhecido como eco. Você vai ouvir seu grito de novo, mas não é sempre que acontece o eco, e veja por quê. Os seres humanos só distinguem um som de outro se houver entre ambos um intervalo de tempo que pelo menos um décimo de segundo. Menos que isso, vamos ouvir os dois sons com um único som, ou o segundo som aparece como uma continuação do primeiro. Agora, sabendo que a velocidade do som no ar e a temperatura ambiente é em torno de 340 metros por segundo, você poderia calcular a distância mínima em que deve existir entre você e o obstáculo que reflete o som, para ser possível ouvir o eco? Veja como o cálculo pode ser feito. Para ver eco, o som tem de levar menos do que 0,1 segundo para ir e para voltar. Então, a distância total percorrida desse intervalo pode ser calculada como uma forma simples. D igual a V vezes T, em que D é a distância percorrida, V é a velocidade do som e T é o tempo decorrido. Logo, a distância total será D igual a 340 vezes 0,1, que é igual a 34 metros. Mas essa é a distância total que o som percorre, isto é, a distância para ir e voltar. Logo, a superfície que vai refletir o som precisa estar a pelo menos 17 metros de distância para que o som percorra 17 metros na ida e 17 metros na volta. Olha aí a ilustração. Gente, nós vamos falar de infrassom e ultrassom. As ondas sonoras, quando captadas pelas orelhas, produzem a sensação de som nos seres vivos. A orelha humana, por exemplo, é capaz de captar somente as ondas que estão na faixa de cerca de 20 Hz a 20 kHz. Percebemos como sons, isto é, ouvimos apenas ondas nessa faixa de frequência, ou seja, ondas com frequências abaixo de 20 Hz, que é infrassom, e acima de 20.000 Hz, ultrassom. Não são audíveis pelo ser humano. Fora dessa frequência, né, não dá para ouvir. Mesmo não sendo capaz de sentir e ouvir ondas nessas frequências, o ser humano utiliza tecnologia para emitir e captar ultrassons. O aparelho conhecido como sonar, que é usado em navios, ele emite ultrassons para localizar obstáculos, como cardumes, recifes, submarinos e outros objetos que refletem o som sobre a superfície do mar. O aparelho mede o intervalo de tempo entre a emissão e a recepção da onda sonora, calculando a distância até o obstáculo. Olha aqui, na faixa de 1 MHz a 10 MHz, o ultrassom é utilizado também para fazer ultrassonografia. Quem não conhece, né, uma ultrassonografia, que é um exame com aparelhos que permitem obter imagens de órgãos do corpo para diagnosticar algumas doenças ou para examinar o desenvolvimento do feto durante a gravidez, por exemplo. Por esse exame, é possível examinar os órgãos que não são bem visualizados por raio-x. O ultrassom é usado também em fisioterapia para acelerar a cura de lesões nos sistemas musculares e esquelético. Inicialmente, o ultrassom foi usado nos aparelhos de controle remoto, sendo depois substituído por radiação infravermelha. Olha aí. Gente, vamos para a nossa atividade? Vamos lá. Atividade da página 190, questões de 2 a 4.
Vamos aí. Cento e 90. Olha aqui. Vamos ver só se ela abre aí, né? Isso, pronto. 190. Já fizeram as atividades? Vamos lá, vamos corrigir. Observe a representação das ondas abaixo e depois no caderno responda as questões. Olha aí que estão numeradas, né? Onda A, onda B. Letra A. Aqui corresponde os pontos iniciados pelos números 1 e 2. Olha aqui, 1 e 2. Vamos lá, 1 é crista, não é? E vale. A letra B. Aqui corresponde as distâncias indicadas pelos números 3 e 4. Olha aqui, 3 vai ser o que, gente? A amplitude da onda. Vamos lá. E o número 4 vai ser a frequência da onda, né? Vamos lá. Aliás, gente, melhor dizendo, né? O comprimento da onda. Comprimento da onda. Aí a letra C. Qual das duas ondas tem maior frequência? A ou B? Qual vai ser a onda que tem maior frequência? É a que repetiu mais vezes, né? Aí vai ser a onda A. Muito bem. Agora vocês vão fazer as outras questões, né? A 3, 4 e vão enviar para o professor. Gente, então nós encerramos, né, a nossa primeira aula aqui. Daqui a pouquinho a gente retorna com o nosso segundo vídeo, não é? Continuando aí com o nosso trabalho, radiações eletromagnéticas. Então, já já a gente se encontra, tá bom? Então, tchauzinho.